nossa busca pela nossa transformação íntima. O tema é muito pertinente, né? Esses dias mesmo a gente comentando lá na empresa, que ultimamente as coisas têm tomado um tamanho na sociedade humana que a gente olha e parece que tem violência para todo lado. Os jornais não noticiam outra coisa que não seja isso. Quando você vê os telejornais, só tem desastre, violências de todo tipo, e a gente chega à conclusão, ou pelo menos, né, tem a impressão de que as coisas estão descambando para um processo assim, de completa desagregação social. A gente observa o culto do eu muito grande nas redes sociais. Tem uma necessidade, as pessoas estão numa necessidade muito grande de promover-se a todo custo, e com isso, não que não seja bom, né? Todas essas facilidades que a tecnologia nos apresenta, mas quando você exagera, perde o contato com o outro. E é esse contato com o outro que vai fazendo com que a gente sinta de maneira mais real, vamos dizer assim, as necessidades, os contrapontos e aquilo que a gente precisa melhorar em nós mesmos enquanto sociedade. Porque enquanto você fica do outro lado da tela, você pode apresentar-se de uma forma, né, assim, do politicamente correto, uma forma de extrema afabilidade, gentileza, educação excepcional. Mas isso, muitas vezes, torna-se momentâneo. E aí, quando a pessoa tira essa máscara, vamos dizer assim, apresenta-se ele de forma como é verdadeiro. E uma coisa que me chama a atenção assim, nessas análises que a gente acabou fazendo, né, nessa conversa lá na empresa, aí a gente lembrou de uma frase do Dalai Lama, que ele foi questionado certa vez pelo repórter, perguntando qual a coisa que mais o admirava. Ele disse que era o homem. E o repórter, né, provavelmente também admirado com a resposta, e aí ele prontificou-se a explicá-la. Aí ele disse que o homem, ele gasta toda a sua saúde em busca de dinheiro. Quando consegue o dinheiro, aí ele gasta todo o dinheiro para recuperar a saúde que ele perdeu. E ele vive tão atormentado com a vida futura, né? Ou seja, com o que vai acontecer amanhã, que a gente nem domina isso, que ele se perde. E em se perdendo, ele acaba não vivendo nem o presente e nem o futuro. E aí ele fala uma frase assim, que eu acho que nunca mais eu vou esquecer, que ele disse que o homem, nessa situação, ele passa pela vida como se nunca fosse morrer. E quando ele morre, é como se nunca tivesse vivido. E eu fiquei assim impressionado com a profundidade, né, dessa declaração dele. E a gente só consegue, ou melhor, né, a gente não só consegue, mas a gente se permite, eu acho que seria a palavra mais correta, analisar isso quando a gente, por exemplo, num culto, né, numa análise igual essa que a gente está fazendo aqui hoje, de você parar, analisar a vida em todos os seus aspectos, como você se posiciona perante a vida, o que você almeja dela, o que você espera depois desta jornada, e como nós somos espíritas, nós sabemos o que nos aguarda depois da desencarnação. E aí eu fico olhando que assim, é quase como se a gente estivesse chovendo no molhado. Porque há quantos anos a gente ouve a mesma análise, a gente é puxado
pelas mesmas palavras do Evangelho, independente, né, da denominação religiosa a qual abraçamos, porque hoje eu estou espírita, mas nem sempre fui. E quando eu não era espírita, a gente fazia os estudos do Evangelho, e aí fazia dissertações, né, sobre qual o real motivo da vida e como fazer para verdadeiramente conseguir a felicidade que a gente busca. E sempre a resposta é a mesma: seguir o Evangelho. Porque o Evangelho é o plano de fundo das nossas vidas. É a bandeira que devemos hastear para a nossa luta diária. E aí um colega nosso lá da Comunidade Espírita de Esperança, ele sempre falava isso, que a nossa transformação íntima, essa nossa necessidade de vivenciar o Evangelho dia a dia, que é a nossa verdadeira luta. É isso que vai fazer com que nós nos transformemos. Mas aí transformar como, né? E a gente precisa transformar, a gente precisa mudar, e quando a gente analisa dessa forma, na verdade, o que está por detrás disso é aquilo que Kardec coloca, né, através da fala dos espíritos, que é o maior entrave da humanidade, que é o orgulho e a vaidade. O orgulho coloca-nos, né, a nós mesmos como centro de todas as coisas, e por ser o centro de todas as coisas, todas as atenções têm que ser voltadas para nós. E a vaidade nos coloca num patamar de soberana, né, de uma posição soberana em relação àqueles que nos rodeiam. E aí não é à toa que Kardec ele pega essa questão da cólera, que aí a cólera é o sentimento, né, conforme fala o dicionário, sentimento de violenta oposição contra o que molesta ou prejudica. Então, o indivíduo colérico é aquele camarada que ele perde as estribeiras em qualquer situação. E de uma forma, muitas vezes, irreversível, que vai trazer consequências, que vai fazer com que ele se arrependa por toda a vida. E aí não é à toa que Kardec inclui a cólera lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vem tratar dos bem-aventurados, aqueles que são brandos e pacíficos. E aí, nesse capítulo, ele vai trazer a análise sobre injúrias e violências, e depois ele traz a instrução dos espíritos, que é dada a partir da afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência e resignação, e, por fim, a cólera. Mas olha que coisa interessante, né? Ele coloca de uma forma onde a cólera vai ser tratada num último plano. Exatamente por quê? Porque ele vai fazer um contraponto do que a gente deveria ser e que, no final das contas, em algumas situações, a gente acaba sendo de verdade. E aí, para análise, ele traz 3 passagens do Evangelho, que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 4. A primeira passagem é: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. A segunda passagem: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Também no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 9. E nos versículos 21 a 22, ele traz a seguinte fala de Jesus: aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. A gente observa assim que nessa última passagem Jesus ele
no linguajar de hoje, a gente poderia dizer que ele pegou firme. Então, ele demonstrou que a coisa é muito maior do que a gente imagina, né? A proporção das nossas atitudes vai ter um peso em relação à lei de amor que a nossa infantilidade ainda não consegue, muitas vezes, abarcar com isso. E eu percebo que a gente, né, nessa coisa de chover no molhado, né, de ficar sempre repetindo a mesma coisa, aí você vai num templo católico, numa igreja protestante, né, nas comunidades espíritas, as análises são as mesmas, as respostas as mesmas, e na maioria das vezes, quando a gente põe o pé fora do centro espírita, parece que passou uma borracha da nossa mente e a gente esquece tudo. Enquanto a gente está ali, fica focado, né, naquela instrução e a gente concorda perfeitamente que precisa modificar. Mas quando a gente sai dali, a gente volta a cometer os mesmos erros de outrora. E isso a gente pode nos comparar com a criança, né? Os nossos, quantas vezes não chegamos para os nossos filhos, menino ou menina, não mexe aí que vai acontecer tal coisa. Aí, ou a gente usa de uma aspereza um pouco maior, então dá aquele choque, aí a criança para, daqui a pouco você vai lá e a criança está mexendo de novo, se machuca, e a gente fala, o quê? Mas eu não te falei que não era para fazer tal coisa, para fazer isso que você ia se machucar. E aí a gente fala o quê? Ah, é criança, né? Ainda não tem a ideia da consequência dos atos. E hoje, né, para nós, a gente pode trazer a mesma situação. Ainda somos crianças que não temos ainda essa amplitude real das consequências das nossas atitudes. E aí Kardec, né, ele diz assim que raca era entre os judeus um termo de desprezo, significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. E aí ele vai mais longe, segundo o Kardec fala, né? Aí na fala de Jesus, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. E aí por quê? Porque se a gente lembrar de uma outra passagem do Evangelho, quando Jesus é questionado do maior mandamento, aí ele fala o seguinte, bom, o maior mandamento é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mas há um outro que se assemelha a este. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele disse, esses dois resumem toda a lei e os profetas. E muitas vezes a gente analisa, né, essa fala, acha maravilhoso, e mas a gente não observa a gravidade do negócio. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, e aí eu digo que ao próximo como a mim mesmo, como então eu vou chamá-lo de louco? Ou como eu vou me desesperar de alguma forma, ou como eu vou tratá-lo de uma forma indigna. Então, se eu. O que eu preciso? Aí vira um contrassenso. Porque eu digo determinada coisa e ajo de outra completamente diferente, e aí a gente chega à conclusão naquela situação, né? Que o evangelho a pessoa entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou na pessoa. Então, ele tem o conhecimento, e aí, isso é de uma forma geral, né? A gente tem o conhecimento, mas ainda sedimentá-lo em nós é um tanto quanto difícil, porque precisa de quê? De que a gente faça um movimento de transformação. E esse movimento de transformação, a gente precisa nos olhar como necessitados disso.
Só que aí o orgulho, muitas vezes, não permite que nós nos vejamos como criaturas que precisam ter um novo direcionamento. Que a gente precisa entender que a caminhada que estamos fazendo agora não é a caminhada que deveria ser. A gente precisa fazer determinados ajustes nela. E aí é difícil, porque o orgulhoso, a maior dificuldade dele é exatamente achar que ele está errado. Porque se o orgulhoso ele conseguisse tão facilmente achar que em determinadas situações ele está tomando uma atitude incoerente, aí ele se torna humilde, porque ele vai aceitar a opinião do outro, dizendo para ele, olha, você se equivocou em determinada situação, será que se agisse dessa ou daquela forma não seria melhor? A gente não tem, parece, essa maturidade ainda emocional e espiritual para entender algo tão lógico, né? Tão claro, tão tranquilo. E essa é a grande dificuldade. E aí, muitas vezes, a gente pergunta, mas por que, então, tanta dificuldade? E a gente observa isso de uma forma generalizada no planeta. Porque o planeta ainda é de provas e expiações, né? Muita gente fala, isso é verdade. Né? O planeta está caminhando para o ponto de regeneração, mas ainda estamos em provas e expiações. E tem uma coisa interessante, muitas vezes quando a gente coloca isso, não, o planeta é um planeta de provas e expiações. É como se o planeta determinasse a conduta psíquica daqueles que o habitam. Mas isso não é verdadeiro. O planeta é de provas e expiações por causa das pessoas. As pessoas não, elas é que causam a condição e não o planeta. Porque se a gente sair daqui e adentrar nosso lar, a gente vai continuar do mesmo jeito. As obras de André Luiz demonstram isso em letras indeléveis. A obra de Chico Xavier, de toda ela que a gente faz, tem o contato de como funciona a vida espiritual, nós sabemos que o indivíduo que desencarna, ele desencarna do jeito que ele é. Então, se ele era alguém caridoso, ele vai continuar sendo caridoso. Se ele era uma pessoa belicosa, o fato dele agora estar desencarnado não vai mudar o caráter dele. O que vai mudar o caráter dele é ele perceber que ele precisa mudar. E aí, Kardec, nessas considerações, ele traz uma coisa muito interessante, né? Porque os brandos, eles herdarão, né, a terra. E os pacíficos serão chamados filhos de Deus. E aí ele diz assim, vamos, isso parece uma contradição, porque Jesus, desde o princípio, sempre veio dizer que a vida real é a vida espiritual, que a gente não deve se preocupar com a vida material, e sim com a vida espiritual. Mas aí Kardec coloca uma coisa interessante. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que os primeiros. Aí a gente, então começa a vislumbrar o seguinte, nós temos a terra para o nosso autobuliramento. Então a terra dá as condições para a criatura se desenvolva intelectual e moralmente. Isso, se a gente pegar os últimos 12 mil anos, a gente vai ver toda essa jornada de transformação humana na face da Terra, toda a modificação do ponto de vista das atualizações físicas, e aí, né, os museus nos mostram isso, e as conquistas intelectuais, as conquistas científicas de toda sorte. Se a gente pegar esses últimos 70 anos,
nós transformamos completamente o saber humano. Enquanto que em mais de 4.000 anos, a gente não conseguiu isso. Então, para nós vermos que, de fato, a Terra permite a nós esta condição de desenvolvimento moral, intelectual, porque o nosso objetivo é aprender a amar. E esse é um negócio. Né? Todas as possibilidades que nós temos em cada reencarnação é exatamente para isso. Aí o indivíduo, que muitas vezes vem numa condição de riqueza, ele pode se, como ele vem com o véu da lembrança sobre a sua mente, ele acaba utilizando da riqueza como benefício exclusivo dele. E aí exacerba-se o egoísmo, a vaidade, e aí entra a ganância no meio. E para manter aquilo que ele conseguiu, ou para conseguir até mais do que ele já tem, ele vai se valer de todos os meios necessários, inclusive, né, dos piores meios que a gente puder imaginar. Então, como fazer para modificar essa situação? Não tem outra coisa, como em toda outra questão do desenvolvimento humano, que não seja a nossa mudança de visão. Haja vista, né, o que fala a Bíblia. A gente tem duas partes completamente distintas. A gente tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, quando a gente faz uma correlação das mensagens, a gente observa que é exatamente aquilo que Jesus disse, quando ele falou que ele veio para testificar a lei e os profetas, e não derrogá-la. Mas então, se ele veio dar-lhe cumprimento, como ele falou, então a lei de amor já estava vigente. Sim, sempre esteve. Só que a gente dava a ela as tintas das nossas emoções e das nossas necessidades, que naquela época, com certeza, era de um grau de egoísmo muito maior do que é hoje. Mas mesmo assim, com toda essa modificação que a gente teve, a gente ainda observa que o essencial, né, a gente conseguiu fazer muita coisa, mas aquilo que verdadeiramente precisa, a gente ainda não conseguiu, que é olhar o outro como a nós. Permitir que o outro tenha as mesmas condições de desenvolvimento. Isso ainda nos atrapalha grandemente. A gente vê nas corporações de todos os matizes, nas empresas a gente tem, com o desenvolvimento dos recursos humanos, né? E aí a gente teve uma série de teorias que foram agregadas à administração, que é a gestão de pessoal, né, que no princípio ela era aplicada exatamente para conseguir que o indivíduo produzisse cada vez mais com nem tanto. E hoje a gente observa que se a gente não permitir que os colaboradores, e aí, né, antes a gente chamava de funcionário, a gente chamava de empregado, hoje a gente chama de colaborador. E é uma palavra que eu vivenciei essa modificação de simples departamento de pessoal que a gente tinha nas empresas, onde você cuidava quase que exclusivamente de impostos que precisavam ser pagos aos organismos, né, estaduais, federais, e essa transição para a efetiva proliferação, digamos assim, ou eclosão de uma visão maior do trabalhador, que seria nessa conjuntura
de recursos humanos, aonde ele é visto não como uma ferramenta, mas como, evidentemente, um colaborador, alguém que vai ser produtivo participando de um organismo único que é a empresa. E aí é onde os direitos deveriam ser igualitários. Mas a gente observa hoje que as mulheres continuam ganhando menos, os negros não têm as mesmas possibilidades de ascensão a cargos de diretoria. Isso tudo por quê? Está amarrado ao egoísmo. E aí, nessas análises que Kardec faz, né, aí ele vai para aquelas 3 situações. Bom, ele fala do que está lá no Evangelho, e aí ele diz a afabilidade, a doçura, depois ele vai falar da paciência, depois da obediência e resignação. E aí, só para pincelar, a afabilidade, a doçura, ele diz, a benevolência para com semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Então, a benevolência, ela faz com que a criatura trate os outros de maneira dócil, de maneira gentil. Mas também há tantos que se invernizam dessas qualidades. E aí, aparentemente, ele se mostra desta forma, mas que em saindo daquela situação, ele volta a ser aquilo que ele era. E aí a gente tem um negócio assim que é bastante interessante a análise, ou que fica para que a gente possa aprofundar as reflexões. Bom, entre aquele que não consegue dissimular absolutamente nada, porque ele é completamente bruto, a lei faz o quê? Coloca-o em determinadas condições que ele é obrigado, e aí por força do desenvolvimento que ele precisa ter, a modificar-se, mesmo que em questões pequenas. E essas modificações, aí me lembra aquilo que uma professora de matemática que eu tive falava, né, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Porque matemática sempre foi, né, o calo de Aquiles de muita gente, né, o calcanhar de Aquiles. E aí ela falava, não, você tem que persistir, né? Persiste, não desista, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a criatura, ela sendo sempre condicionada a determinadas situações, por ela precisar ser, ao longo do tempo, ela acaba sendo. E isso é uma dinâmica da lei extraordinária. Mas aí o que acontece? Para ser benévolo, né? Para ser caridoso, para ser gentil, a gente precisa de uma outra coisa, paciência. E aí Kardec fala assim, né? Ele traz, e aí, na verdade não é Kardec, né? A fala da afabilidade foi Lázaro que disse. Já a paciência, quem vai dizer é um espírito amigo, em Havre, aí ele não diz o nome do espírito. Mas ele começa o item 7 dizendo a seguinte frase: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bem dizer ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. E aí Jesus também falava, né? Venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque em a gente tendo o conhecimento do Evangelho e descortinando para nós que a nossa verdadeira caminhada só vai acontecer em felicidade pelo amor, não tem outro caminho a seguir. E aí a paciência vai fazer com que a gente seja caridoso, a gente seja
benevolente, inclusive com os erros do outro. Porque quando a gente tem a paciência já sedimentada em nós, é porque a gente sabe que cometemos os erros ontem que aquele indivíduo comete hoje. E nós aí também sabemos das dificuldades pelas quais nós passamos para que a gente conseguisse estar na condição que estamos hoje e que aqueles estão enfrentando. Então, ao invés de acusá-lo, de apontar o dedo, de menosprezá-lo, a gente vai olhar para ele como uma criatura que merece todo o apoio para que ele possa, no mais breve tempo, chegar à condição que nós chegamos. E é a paciência que vai fazer isso. E aí Kardec, né, olhando, dando prosseguimento, ele vai trazer a fala de Lázaro, que é no item 8, que ele fala sobre a obediência e a resignação. Porque o indivíduo que tem paciência, necessariamente ele é obediente e resignado. Ninguém consegue ter paciência se não for obediente e resignado às leis magnânimas que regem a nossa vida. E aí, assim, a gente observa todo esse encadeamento, né, que Kardec teve o cuidado de colocar no Evangelho. E aí, ele, em determinando no primeiro parágrafo, né, mas na segunda frase ele diz o seguinte: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Então, quando eu tenho a perfeita noção de que tudo o que acontece no universo obedece às leis soberanamente justas e boas que foram criadas pelo Pai de infinita misericórdia, a minha razão determina que a única coisa lógica a fazer é obedecer. E aí a razão me mostra isso. E graças a Deus, assim, particularmente eu posso dizer que se eu fosse ateu, mas eu fosse cientista, as leis que regem a ciência já seriam suficiente para me fazer deixar de ser ateu. Porque quando a gente olha a dinâmica do universo, é um negócio extraordinário. É impossível que o acaso seja, né, o promotor de tudo que existe. E aí, quando você olha para dentro do átomo, quando você vai e mergulha na física quântica, é um universo extraordinário. Aí você pergunta, como pode? Pois é, pode porque Deus assim quis que fosse. Então, não tem outra alternativa. Então, a minha razão me obrigaria, mas me obrigaria no sentido assim, de do perfeito consentimento do meu raciocínio que eu devo obedecer. E aí ele fala, e a resignação é o consentimento do coração. Então, se eu sei que a minha vida é regida pelas leis que o Senhor assim determinou, eu preciso me resignar às coisas que me acontecem, porque tantas boas quanto as más foram provocadas por mim mesmo. E o Senhor, em sua infinita misericórdia, permite que eu venha quantas vezes forem necessárias, apesar, né? E aí, até, como é que eu vou dizer assim, fustigando a paciência daqueles que caminham comigo, né? Porque a minha esposa, as minhas filhas, sei lá quantas vezes já vieram comigo e eu falei, não, pode deixar que da próxima vez eu vou ser mais tranquilo, não vou ser rancoroso, não vou brigar tanto. Aí, quando a gente encarna, faz tudo ao contrário. E aí o Senhor permite, então, que a gente venha com os amigos ou até com outros, que a gente crie novas amizades, novos vínculos, e com essas novas percepções, a gente agregue em nós valores
que vão despertando essa nossa consciência para esse vislumbre maior que é o nosso amanhã. Então, se eu estou aqui num processo de aprendizado, então, o que fazer com o processo de aprendizado se não aprender? Né? Revoltar contra é extremamente contraproducente, porque eu vou ter que repetir tudo de novo. Da mesma forma que eu for para uma escola e não quiser estudar e for contra as matérias que me são passadas, eu vou ter que repetir de novo. Então, assim, é um contrassenso. E aí Kardec, ele mais à frente, ele diz assim: o frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. E aí o frouxo, nesse sentido, é aquele indivíduo, né, o covarde, o fraco, mas o fraco no sentido de que ele não quer se submeter, né? Ele prefere fugir. E o orgulhoso e o egoísta não se dobram à magnânima lei do Senhor, porque ele acha que ele é o bambambam, bam, bam, né, o bonzão, e que todo o resto está errado. E aí, mas aí, depois disso, aí Kardec ele entra no item 9, que é a cólera, né? Ele transcreve, e aí também não tem o nome do espírito, só fala que é um espírito protetor, em Bordeaux, 1863. E aí, para nossa análise, ele diz o seguinte: o orgulho leva-vos a crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar e vos considerar o contrário, de tal modo acima de vós, ó, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrite e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. E aí a gente observa assim que quando o indivíduo ele é extremamente orgulhoso, ele não admite situação contrária ao pensamento dele. E aí, quantas vezes a gente já não viu nas reportagens brigas de trânsito que chegam às consequências das piores? E depois o indivíduo ele fala assim: meu Deus, como é que eu fiz isso? Como que eu pude fazer tal coisa? Por quê? Pela intemperança. Porque ele é aquela criança que fica birrada, né, quando perde um brinquedo. E aí esbravece, esperneia, cai no chão, bate a cabeça na parede e faz, né, todo aquele teatro, porque ele perdeu um brinquedo, porque o pai falou que já acabou aquela hora, já passou da hora, que agora ele tem que dormir, que tem que fazer tal coisa. Então, é um indivíduo ainda infantil do ponto de vista espiritual, que ele não admite qualquer contradição na sua ótica de pensamento. E aí o espírito continua: procurai a origem desses acessos de demência passageira, né? Porque tem aquele rompante, mas depois o indivíduo retoma algumas vezes a sua lucidez, e aí ele vai para o arrependimento, e aí ele fala que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido, que é a chaga maior da humanidade. E aí ele diz mais abaixo: em seu frenesi, um homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados que quebra por não lhe obedecerem. E aí a gente vê, né? O indivíduo quebra, sei lá, a porta do carro, chuta a porta da sala, quebra o espelho, e depois, assim, tudo nos rompantes, por perder o controle de si mesmo. E aí como que essa criatura ele vai modificar-se? Muitas vezes à custa de muito sofrimento, porque como ele não admite por si mesmo a transformação do ponto de vista
do equilíbrio emocional, dele chegar à conclusão de que ele exagerou, que precisa modificar-se, a própria dinâmica da lei vai cuidar disso. Porque é da lei que todos evoluam, mas que todos arquem com a consequência dos próprios atos. E aí, muitas vezes, o indivíduo ele modifica-se à custa de sofrimentos atrozes, mas desnecessários, se ele não fosse tão imprevidente. E no item 10, que tem uma fala de Hahnemann, em Paris, 1863, ele diz assim: segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos defeitos, nos quais se compraz voluntariamente, ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. O corpo não dá cólera àquele que a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Então, é um alerta que Hahnemann nos traz e que, há alguns anos atrás, foi até pano de fundo para algumas análises do ponto de vista da psiquiatria, né? Quando criou-se, inclusive, aquele jargão do efeito... Nossa, agora fugiu o nome. Foi até uma novela da Globo, Gabriela, né? O efeito Gabriela. Eu sou sempre assim, eu fui sempre assim, não vou mudar nunca, por conta da música. Mas como? E isso é o orgulho que diz. E aí o camarada, muitas vezes, ele, depois de um rompante, e aí a gente observa que, ultimamente, né, o que tem acontecido de violências contra a mulher, né, os feminicídios, etc., aí muitas vezes o camarada ele se desculpa por conta do temperamento. Não, porque eu não levo desaforo para casa. Não, comigo é assim. Eu respondo mesmo, eu faço e aconteço. Orgulho, puro orgulho. A criatura ainda não se deu conta do desperdício de energia que ele provoca em tendo essas situações. E aí a própria medicina hoje demonstra os malefícios que uma descarga extraordinária dessa de adrenalina na corrente sanguínea, o malefício que traz, né? Porque dá um pico de batimento cardíaco, todos os neurônios são extremamente aí foge a palavra, né? Excitados, e aí o indivíduo fica naquela situação de estresse, e quando isso repete-se, paulatinamente vai provocando um distúrbio na sua condição física, trazendo os malefícios das mais diferentes ordens. E aí a gente observa que tudo está na forma como a criatura encara as coisas. E isso me lembra uma vez que o Divaldo, né, numa palestra, ele disse que a gente não age, a gente reage. A gente faz igual o animal que é acuado. E aí, quando ele se vê acuado e não sabe para onde fugir, ou ele se entrega ou foge, mas aí ou ataca. Então, o que ele faz? A própria lei de conservação faz com que ele arranje uma forma de sair daquela situação que o põe em perigo. E aí ele ataca. E aí ele deu um exemplo seguinte, que certa vez ele estava andando de ônibus lá em Salvador, e aí um indivíduo vai e pisa no pé dele. E ele estava com calo, né? Mas assim, é Divaldo, né? E aí ele
faz o seguinte paralelo: não é uma pessoa comum, como que reagiria, né? Aí ele falaria assim, o senhor, né, ele diz assim, o senhor por acaso não notou debaixo do seu pé de paquiderme uma coisa fofa, molenguinha? Pois é, notou? Então, é o meu pé. Será que é possível, senhor, com toda a gentileza, retirá-lo para que eu possa tirar o meu de baixo? Ninguém fala um negócio desse, todo mundo vai soltar os cachorros, vai fazer um, um escândalo. Por quê? Porque a gente reage, né? A gente ainda não dominou a nós mesmos. E isso é o quê? Uma questão de condicionamento mental. E aí, assim, para a coisa ficar mais, a gente está nos minutos finais, né, desse nosso estudo. Como, então, modificar o processo de cólera ou de qualquer outra coisa, né? Se a gente está no mundo de provas e expiações e a gente quer passar por um plano de regeneração, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se modificar. E, para modificar, a gente tem que se enxergar na condição, né, de espíritos endividados, de espíritos que carecem de correção, de espíritos em processo de transformação e evolução. Então, a gente precisa nos modificar para que sejamos coerentes com a lei que nos rege, que é a lei de amor. Senão vai acontecer o quê? Aí vai acontecer que nós seremos convidados, gentilmente, a deixar este plano, né? E ir para outro plano, continuar da onde a gente parou daqui. E aí tem, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, tem alguns vídeos do YouTube, do Geraldo, aquele que era muito amigo do Chico Xavier. Então, ele fala desse momento de transição, e ele diz que, segundo o Chico Xavier havia dito para ele, o Cristo já preparou um planeta, que ele chama de Quiron, que vai albergar, né, estas almas que estão saindo aqui renitentes do planeta para continuar o seu processo de desenvolvimento intelecto-moral neste planeta novo. Aí o que me chamou a atenção nessa situação é que ele disse que esse planeta, a humanidade que está lá ainda sequer descobriu o fogo. Então, imagina, o camarada vai para lá, assim que desenvolver a escrita, vai dizer, eu estava num paraíso e fui expulso e tal, e vai repetir a mesma coisa, né? E aí conta-se, né, para a gente finalizar, e é uma questão mesmo de fórum íntimo, porque não adianta falar para o outro, porque se adiantasse, né, assim, tão rapidamente a transformação, em 2022 anos de evangelho, a gente já teria modificado bastante, mais do que já somos hoje. Mas aí diz que numa floresta existia um pássaro que toda manhã ele voava e acordava toda a floresta com seu canto, que dizem que era extraordinário, todos os dias. E aí, certa feita, esse pássaro, ele, no seu devagar, né, ele chega num local da floresta que ele nunca tinha visto ainda. Ele achou interessante que lá do alto ele viu, era tipo uma clareira, no centro da clareira tinha um roseiral extraordinário. Flores vermelhas, mas assim de todos os matizes. No meio daquele buquê gigantesco, uma flor branca, maravilhosa. E em volta, um círculo de espinhos, como que posto ali pela natureza para que protegesse aquele buquê dos deuses. Ele ficou extasiado com aquilo. E aí ele ficou divagando, né, com aquela miragem, quando de repente ele percebeu um som que parecia um gemido, um choramingar, algo do tipo. Ele tentou buscar onde que era, porque assim,
ele nunca tinha visto um som de tristeza ali naquela floresta. E ele ficou intrigado com aquilo. E aí ele foi buscando aonde, foi se aproximando do som, ele viu que o som vinha da flor branca que estava lá no meio daquele buquê extraordinário. Aí ele perguntou para a flor por que, que ela estava chorando daquele jeito. Aí ela fala, mas meu irmão, você não está vendo a minha tristeza, o meu sofrimento. Aí ele, não, o que, que é? Olha só as minhas irmãs todas vermelhas, lindas, maravilhosas, e eu aqui branca, sem cor nenhuma, destoando disso tudo. Isso a natureza me castiga todos os dias da minha vida. E ele achou aquele negócio muito louco, né? Porque na visão dele, aquela o branco com vermelho, aí ele diz que assim, quando vinha o orvalho e a luz do sol batia, era um negócio extraordinário. E ele não via o porquê daquela tristeza, porque não era feio, era lindo. Mas ela achava que era medonho. E ele falou: não é possível. E aí ele tocou todas as músicas, cantou todas as melodias que ele sabia para demovê-la, né, daquele sofrimento, porque a floresta extasiava-se com as suas músicas, não era possível que ela não. Mas não deu resultado. E ele ficou muito intrigado com aquilo. E aí resolveu buscar ajuda. Ele falou: mas quem é que pode me ajudar? Aí ele tentou o carvalho, que era a árvore mais antiga, né? A maior da floresta, com certeza poderia ajudar. Aí ele foi lá, contou a história para o carvalho, e aí eles falaram longamente, ele contou, aí o carvalho deu algumas ideias, ele falou que já havia proposto, mas nada. O carvalho falou: então realmente temos um problema. Eu não consigo te ajudar, mas você já. Por que você não vai falar com o jabuti? Ele é um dos animais que mais vive. Com certeza, né, pela sua longevidade e experiência, ele vai saber te auxiliar. Ele foi. Chegou lá, pousou sobre o jabuti, conversaram e tal, e aquela coisa toda e nada. Nenhuma ideia nova que pudesse, né, servir de desabrochar de uma visão nova daquela flor. Aí o Jabuti falou: cara, então não tem jeito não, hein? Mas, ó, conversa com a coruja, porque é o símbolo da sabedoria. Se ela não puder te ajudar, sinceramente, aí eu não vou saber quem vai poder. E aí, beleza, ele foi lá, conversou com a coruja longamente, e nada, nenhuma ideia que fizesse assim, que fosse extraordinária, que pudesse demover a rosa branca daquela aquele pensamento, né, assim, que ela tinha. Aí ele passou a noite em claro, igual a gente faz, né, quando a gente tem um problema que a gente acha que é insolúvel, e pela manhã a floresta acordou no mais completo silêncio. E todo mundo ficou assim, realmente impressionado, porque em anos a fio nunca havia acontecido um dia em que a floresta acordava e o pássaro não estivesse cantando. E aí conta-se que ele foi pego numa árvore a olhar a rosa de longe, choramingando, chorando, chorando. E aí ele pousou perto da rosa e perguntou-a: minha irmã, me fala verdadeiramente, o que vai te fazer feliz? Porque é um móvel de todos nós, né? Inclusive do colérico. Ele explode, porque ele acha que naquela explosão ele vai ter a felicidade plena, porque ele vai se impor ao outro, e depois ele vê que piorou a situação. Mas aí ela fala: mas mais uma vez eu te digo, o que vai me fazer feliz é ser vermelha. Vermelha como as minhas irmãs. Aí ele falou assim: você tem certeza absoluta, meu irmão? Só se eu for vermelha que eu serei completa, que eu terei a minha felicidade plena, né?
Aí ele falou: então é isso mesmo? É ser vermelha que vai te fazer feliz? Ela, com todas as minhas forças. Aí conta-se que ele subiu, né, alçou o voo e mergulhou por entre os espinhos. Aí, quando ele passou pelos espinhos, ele se feriu todo, cheio de sangue, e aí, já desfalecendo, mais uma vez, ele pergunta à Rosa, já do lado dela, né, nas suas últimas forças, o que a faria feliz, e ela fala que era ser vermelha, e grita, tipo, você não está me ouvindo, é ser vermelha. Aí ele fala, então, ser feliz, minha irmã. E naquela agonia que ele estava, diz que ele crava as garras no peito, rasga o coração, e o sangue dele inunda a rosa em todas as partes dela, tornando-a vermelha. Mas dizem que nem assim a rosa foi feliz, porque ela ficou vermelha por fora, mas não ficou por dentro. E a gente só fica feliz por dentro quando a gente nos enxerga nessa condição de que a felicidade que a gente busca, a gente só vai encontrar se a gente for, como o Evangelho fala, né? Se a gente for brando, se a gente for pacífico e se a gente fizer a lei e os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando a gente fizer isso, aí não teremos mais rompantes de cólera, porque não vai ser o orgulho que vai nos mover, mas o amor. Eu espero que eu tenha sido útil. Que Jesus os abençoe.